Olá, amigos. Hoje daremos início a um quadro, um programa de entrevistas com corretores de todo o Brasil, corretores autônomos, donos de imobiliária, presidentes dos CRECES. E para iniciarmos, nós convidamos o presidente e amigo João Teodoro da Silva, presidente do Confesso. Bem-vindo, meu amigo presidente João Teodoro. Esse é um quadro aqui nosso de corretor para corretor do Cresce Ceará, que nós passaremos no YouTube e é um bate-papo bastante informal. Gostaria de saber quanto tempo o amigo tem de profissão de corretor de imóveis. Bom, meu presidente, primeiro quero te cumprimentar toda a tua diretoria, teus conselheiros, todo esse pessoal maravilhoso aí do estado do Ceará, e muito particularmente os nossos queridos colegas corretores de imóveis, né? Porque, afinal de contas, a razão da existência da nossa organização são os corretores de imóveis. Parabéns pelo quadro, eu acho muito interessante a gente poder ter essa comunicatividade. Quando você fala de corretor para corretor, você está deixando bem claro para o corretor de imóveis que nós, que estamos aqui na gestão dos conselhos, também somos corretores, né? Então, obviamente, a nossa comunicatividade tem que ser de igual para igual. Obviamente, dentro do exercício da tua função de presidente, você tem algumas peculiaridades que diferenciam, né, o teu dia a dia do profissional na labuta para ganhar o seu dinheirinho do dia a dia. Mas, na verdade, nós somos corretores de imóveis, até porque a gente não tem nenhuma remuneração como presidente, como secretário, como diretor ou como conselheiro. Então, é bom que o corretor saiba disso. O nosso dinheiro que a gente ganha para sobreviver é como profissional, né? Como corretor de imóveis. Então, é muito interessante. Eu quero parabenizá-lo desde logo pela ideia de criar esse quadro corretor para corretor, porque nós vamos ter oportunidade, por meio desse quadro, saber exatamente o que o corretor que está na labuta diária pensa a respeito da profissão, a respeito da organização profissional, a respeito da economia, enfim, quais são as expectativas. Acho que é muito bom. Parabéns a você, parabéns à tua equipe aí de gestão do TV Cresce Ceará. Respondendo à tua pergunta, eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis em 1972. Então, eu pareço jovem, mas não sou tanto. Então, já tenho, neste ano de 2022, eu estarei completando 50 anos de profissão. Muito bem, parabéns. Agora, por que o senhor escolheu ser corretor de imóveis? Qual o motivo? Essa é uma questão interessante, né? Eu sempre fui um cidadão de muito fácil relacionamento e eu comecei a minha vida profissional, na verdade, trabalhando com informática, né? Eu fui um dos pioneiros no Brasil a trabalhar com informática e aprendi a programar computadores de várias linguagens e tal. E lá um belo dia, o meu irmão mais novo, Milton Teodoro, que também trabalhava na área de vendas, mas não de imóveis, ele trabalhava vendendo filtros de água, veja que interessante. Aí, naquele tempo, havia poucos corretores ainda, e ele foi visitar para vender filtros para um cidadão de uma imobiliária. E o cidadão se encantou com o trabalho dele de vendedor. Falou, bicho, você tem que deixar esse negócio de vender água, vender filtro, e vem vender imóvel, né? E aí, na verdade, quem me levou, quem me arrastou foi esse meu irmão. Ele começou a trabalhar como corretor, e aí me convidou, João, vamos fazer o seguinte, a gente tem potencial, vamos montar uma imobiliária. E aí me arrastou para o mercado. Eu trabalhei desde 1972 até 1975, como corretor pasteiro, né? Com a pastinha na mão, buscando terrenos e tudo. E a partir de 1975 a gente montou a imobiliária Teodoro Imóveis. Muito bem, parabéns. É assim mesmo. Todos nós começamos com um gatilho desse, né? Como diz. Normalmente é assim, né? Presidente, como foi, o senhor lembra da sua primeira venda? Olha, é difícil a gente lembrar da primeira venda, né? Porque, na verdade, é o seguinte, quando eu comecei, a gente não tinha recursos, né? A gente trabalhava com a coragem, né? Com a fé e a coragem. Mas o mercado era muito ascendente naquela época. Em Curitiba era uma cidade pequena ainda. Hoje nós temos 1.850.000 habitantes.
mas naquela época a gente tinha aí 500, 600 mil habitantes, era uma cidade relativamente pequena, e estava em pleno crescimento. Então, havia muitas construções em andamento, havia muitas construtoras muito ativas no mercado, e nós resolvemos, bom, já que nós não temos dinheiro para fazer anúncio, não temos dinheiro para investir em imagem, então nós vamos escolher um segmento. E o nosso segmento inicial foi justamente vender terrenos para construtores, entendeu? Então, nós começamos a fazer a prospecção de todos os terrenos disponíveis em Curitiba que poderiam interessar naquele momento. Hoje tem muito mais, claro, porque a cidade se expandiu, mas os terrenos que principalmente poderiam interessar as construtoras. E aí nós fizemos um trabalho, primeiro, de contato com as construtoras, né? Nós tínhamos a Cidadela, tinha a Moro, tinha várias construtoras muito boas naquele tempo, e a gente tratou de estreitar o relacionamento com essas construtoras, e aí saímos em função do pleito que a gente conseguia dentro dessas construtoras, a gente saía procurar. E conseguimos muito sucesso, graças a Deus, nós fomos um dos principais vendedores de terrenos para a construtora. Então, eu não posso agora dizer para você, foi esse aqui o primeiro, porque foram muitos, nós vendemos muitos terrenos, durante mais ou menos uns 4, 5 anos, até que a gente se consolidou no mercado. Aí que nós passamos a mexer com outros segmentos, como vendas de propriedades individualizadas, de apartamentos, de casas, e também na área de gestão de aluguéis, né? Foi mais ou menos assim que nós começamos. Isso aí também, ainda hoje eu faço venda de terreno, eu prefiro trabalhar com terreno. Só que naquela época, talvez não tivesse, se não tivesse, nós temos parceria com arquiteto, desenvolvemos produtos, já levamos o pacote feito para as construtoras, é o que a gente tem procurado fazer. Com a modernidade fica mais fácil, né, presidente? Mas você sabe que a gente desenvolveu, presidente Tibério, uma relação tão forte, né? A Teodoro Imóveis desenvolveu uma relação tão forte com algumas incorporadoras em Curitiba naquele tempo, que as pessoas simplesmente entregavam um cheque para a gente fechar o negócio. Você acredita nisso? E a gente ia para a execução da tarefa de concluir a compra para a construtora como se fosse procurador da construtora. Uhum. E já levava, inclusive, já separava o cheque, a parte do comprador e a parte dos honorários, né? Naquele tempo, comissão ainda, né? Já preparava tudo isso. Mas era um trabalho muito interessante e que realmente, talvez hoje ele esteja um pouco mais aperfeiçoado, né? Você está me dizendo aí que você já contata um arquiteto, já faz um pré-projeto, ou seja, tem mais motivadores, né, para você entregar para o incorporador. Naquele tempo ainda não havia esse tipo de trabalho. Eu também, quando eu comecei, não havia isso. Foi com o tempo nós fomos evoluindo, procurando melhorar, né? Como é normal. Acho que isso é interessante, esse bate-papo, porque a gente dá uma dimensão para o corretor de imóveis, principalmente os jovens corretores de imóveis que estão entrando agora no mercado, que estão assistindo a gente, ou que vão nos assistir, para eles saberem como é que se dá o sucesso na profissão. Não é simplesmente você sentar numa cadeira e ficar esperando as coisas acontecerem, né? A profissão é boa, sem dúvida alguma, você consegue ganhar dinheiro, mas é preciso que você seja preconsciente, que você vá atrás, buscar negócio, buscar compradores, vendedores, aumentar o teu network, procurar aperfeiçoar a sua atividade como profissional, de modo que ela atenda de uma maneira mais efetiva os interesses, tanto da parte vendedora quanto da parte compradora, e aí, com toda certeza, você terá sucesso, né? É por aí. Eu sempre digo, a credibilidade e o trabalho bem feito é a base do sucesso e da longevidade, né? Para a gente se manter no mercado, a gente precisa ter credibilidade e fazer as coisas bem feitas. Porque você faz 10 coisas bem feitas, faz uma errada, desmancha as 10. Desmancha, exatamente. É isso? E além disso, Tibério, tem também a questão da autoevolução, né? O cara tem que procurar evoluir, procurar estudar, procurar conhecer sobre todos os aspectos da vida. Tem gente dizendo, mas por que eu preciso saber de futebol? Ora, eu, por exemplo, não sou um cara aficionado de futebol, mas eu acompanho o futebol, porque, de repente, eu encontro um cliente que gosta de futebol, de repente, não, tem muitos, né? Eu tenho que falar com ele de futebol, né? Então, a vida é assim, não tem jeito. Se eu sou um homem de negócios, eu tenho que estar informado sobre tudo que acontece na economia, na vida social, no futebol, enfim, tudo para poder dialogar com os meus clientes dentro daquilo que ele espera que eu consiga dialogar, entendeu?
Eu sempre digo aos corretores na entrega de carteira que além de tudo isso que a gente tem que conhecer e fazer, nós somos, a princípio, psicólogos. Porque a gente vai solucionar o problema de uma família, tá? Eles precisam morar e nós temos que entender e buscar o que eles precisam, tá? Não adianta você querer sair mostrando o imóvel se você não souber qual é a condição e o que, é que a família deseja. E geralmente quem manda é a esposa, né? Como sempre, né? Como sempre. Presidente, todos nós temos histórias engraçadas na corretagem. Lembra de alguma? Eu tenho várias, na verdade, né? Mas não exatamente engraçada, mas curiosa, né? Eu Curiosa. selecionei essa para contar para você, que a menina já me havia me dado um briefing, eu selecionei essa. Na verdade, é o seguinte: eu me lembro que nós tínhamos um escritório provisório, porque a prefeitura estava fazendo um alargamento de rua na Marechal Floriano, que é uma das principais vias da cidade de Curitiba, e o nosso escritório ficava nessa avenida, na Marechal Floriano. E aí passou o alargamento da rua, e o que aconteceu? Atingiu exatamente o meu escritório, entendeu? 10 metros. A minha casa, que era um escritório bonito, inclusive, muito bem elaborado, nós tivemos que demolir, né? Fizemos uma negociação, óbvio, a prefeitura indenizou tudo direitinho, não teve nenhum problema, mas tivemos que demolir. Aí eu tive que sair assim meio rapidamente e aluguei na própria Marechal Floriano, mais ou menos a questão dos 500 metros, né, do meu escritório, um escritório muito modesto no fundo do quintal. Era uma propriedade grande, um terreno de 50 metros de profundidade. Lá no fundo tinha. Aí eu peguei esse imóvel, dei uma guaribada nele, falei, vamos ficar aqui até a gente conseguir refazer o nosso escritório. E aí uma coisa interessante, chegou um cidadão e queria comprar um apartamento. Só que ele ligou e disse, olha, eu gostei do anúncio tal, quero ver esse apartamento, mas eu tenho pressa de realizar porque eu tenho que voltar para a minha cidade do interior, ele morava no interior do estado, e quero sair daqui com o negócio realizado. Falei, tá bom, vamos lá, né? Fomos mostrar o apartamento, o cara se encantou imediatamente pelo apartamento, e na época, eu me lembro bem o valor, era 65 mil, só não me lembro a moeda, né? Que moeda que era na época, mas acho que era Cruzeiro Novo, sei lá, qualquer coisa, 65 mil alguma coisa. E aí fechamos o negócio, sem problema, ele foi no escritório para fechar o negócio, só que, para surpresa nossa, o cara estava com todo o dinheiro na pasta, entendeu? E aí eu fiquei desconfiado, né? Chamei meus irmãos, que nós éramos em 3 sócios na imobiliária, falei, cara, eu estou preocupado, deixei ele lá na sala, fui falar com meus irmãos, estou preocupado, porque eram 5 horas da tarde, você já não tinha banco funcionando, não tinha nada. Então eu pensei, poxa, se o cara vem aqui, eu fecho o negócio com ele, ele me paga, né? Mas o apartamento não é meu, é do cliente, né? Que me confiou o apartamento. Eu recebo esse dinheiro, aí o cara preparou uns bandidos para vir logo em seguida me assaltar, só que o imóvel já está no nome dele, documentado, entendeu? Fiquei assim com uma preocupação muito grande quanto a isso. Aí meus irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos chamar toda a família e vamos juntos, vem todos eles para cá. E foi um negócio bem interessante, porque nós reunimos acho que umas 12 pessoas da família para escoltar a gente para casa com aquele dinheiro, entendeu? Com receio. Na verdade, foi só receio, porque o cara era uma pessoa muito honesta, muito séria, simplória, né? Que comprou com dinheiro, entendeu? Naquela época não tinha essas restrições que nós temos hoje, né? De vender imóvel com dinheiro vivo, e deu tudo certo, graças a Deus, mas ficou na história, realmente uma história interessante. Mas todos nós passamos por episódios desses de recebermos dinheiro, comissão, os honorários também, porque era normal. Graças a Deus, evoluiu o sistema financeiro nacional, que hoje em dia você nem anda com o dinheiro no bolso praticamente, né? Outra ocasião, só para registrar, tinha um amigo nosso que morou um tempo em Curitiba, comprou um apartamento, viveu lá acho que 3 ou 4 anos, e depois ele se mudou aí para o teu estado, para o interior do Ceará, não sei para onde aí. E aí ele me deixou encarregado de vender, só que na época ele falou o seguinte, olha, eu quero em dólar, você pega o dinheiro em dólar para mim. E eu vendi o apartamento dele, entendeu? 32 mil dólares na época, né? E aí eu ligava para ele, falei, mas eu não tenho condição de ir agora, fique com o dinheiro aí. Você sabe que eu fiquei 1 ano e meio com o dinheiro do cara. O dólar, rapaz, dólar, moeda verde, né? Não tinha impedimento naquela época, então a gente... Quando se tem confiança, né?
do cliente, tem nome e acontece, pode acontecer. E se dólar é dólar, né? Não tinha como mudar. Dólar é dólar. Presidente, me diga uma coisa, como é a sua experiência em ser presidente do COFES? Estar à frente de uma entidade dessa, que eu acho que depois do agronegócio nós estamos em segundo lugar em produção, produtividade, né? Dinheiro girando na economia, para ser mais específico. Só para você ter uma ideia, Tibério, hoje nós temos aí o agronegócio, já esteve aproximadamente em 25%, agora caiu um pouco, mas o agronegócio do Brasil representa ainda entre 22% e 23% do produto interno bruto. É muito grande. É o maior segmento que nós temos hoje compondo o nosso PIB. Mas o segundo, com certeza, é a cadeia produtiva da construção. Ela chega a mais de 18%, talvez hoje esteja chegando aí nos 18%, 19%. Então, nós somos, sim, o segundo segmento. E eu tenho orgulho de dizer que quem movimenta esse segmento somos nós, corretores de imóveis. Porque tem lá o construtor, tem o incorporador, tem o cara que fabrica o cimento, tem o que fabrica as portas, enfim, tem uma cadeia toda, né, que congrega essa produção imobiliária. Mas se não tiver quem vende, quem troca os produtos, quem faz com que o mercado gire, a coisa emperra, não é verdade? E nós somos na ponta desse segmento, quem efetivamente movimenta a cadeia produtiva. E eu tive conversando essa semana aqui ainda com o Diego, que você conhece bem, que é o nosso diretor-secretário, o segundo secretário aqui do COFES, aqui de Brasília, e ele está muito interessado em fazer um trabalho de levantamentos de dados, né, para a gente elaborar uma espécie de anuário, alguma coisa assim que a gente possa... Uma inteligência de mercado, a nível nacional. E uma coisa interessante que ele levantou é o seguinte, que, obviamente, nós estamos falando de Brasília, mas isso dá uma repercussão mais ou menos parecida no Brasil. Nós temos hoje aproximadamente 5% de participação nessa cadeia aí de 18%, 19%, entendeu? Isso na área de vendas, só de vendas, sem considerar locação, sem considerar a movimentação financeira que nós geramos, gera recurso aí na ordem de 5%. Então, é uma coisa assim, bem interessante, né? Bem interessante. Nós temos esse trabalho feito aqui pela imobiliária Lopes Imóveis, meu amigo Ricardo Bezerra, que também é nosso conselheiro aqui, e mensalmente ele faz o flash imobiliário, apresentando o que é vendido, e no final do ano tem um balanço, a gente sabe o que foi vendido. Perfeito. No Ceará todo. Que bom, isso é um trabalho muito interessante. Talvez a gente até possa fazer uma conjuminação de interesses aí para compor um índice que possa ser nacionalmente considerado, né? Mas respondendo à sua pergunta, Tibério, é uma experiência muito interessante. Guardadas as proporções, você também tem algo semelhante aí como presidente do Cresce. Mas o COFES é um pouco diferente, porque o COFES não fiscaliza diretamente o corretor, né? O COFES ele faz o trabalho de coordenação do sistema, né? Então é um pouco diferente. Mas ele é muito, muito interessante porque agrega muita coisa na nossa vida, entendeu? Eu me sinto muito realizado de exercer o trabalho de presidente do COFES, porque eu aprendi demais ao longo desses anos todos, com as batalhas todas que a gente tem, você sabe... E ensinou muito também, né? Ensinei muito também, com toda certeza. A vida é assim, né? Mas você sabe as batalhas que a gente tem para defender os interesses da categoria junto ao Congresso Nacional, as lutas que a gente enfrenta quando alguém propõe um projeto maluco, e acontece a toda hora isso, infelizmente, e só que o corretor lá na ponta dificilmente fica sabendo disso, né? Na verdade, são guerras, né, presidente? São batalhas. São batalhas firmes. A guerra mesmo é o todo, né? Mas eu acho que é uma experiência muito enriquecedora. Aliás, qualquer experiência desse naipe ela é bastante enriquecedora, e eu me sinto muito orgulhoso de poder dizer que há tanto tempo dirijo a categoria profissional dos corretores de imóveis do Brasil, por meio do COFES, e todo o progresso que nós conseguimos alavancar para a categoria até hoje. Às vezes as pessoas não têm um entendimento perfeito e ficam reclamando, poxa, mas por que eu tenho que pagar uma anuidade, não sei o quê? As pessoas não têm a dimensão da importância que é você ter uma reserva técnica legal de mercado, como nós temos, né? Se você não tivesse a nossa estrutura hoje, né, e a gente defende muito isso no Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo também, se nós não tivéssemos isso hoje,
a profissão praticamente não existiria, nós seríamos todos picaretas, né? Porque qualquer pessoa, sem demérito, né? Cada profissão tem os seus méritos, mas nós teríamos engenheiro, advogado, o quitandeiro, o sapateiro, o vendedor ambulante, todo mundo era corretor de imóveis, e aí não haveria uma profissão. Então, nós estaríamos, além de colocando em risco o patrimônio da sociedade, né, que é um patrimônio importantíssimo, um patrimônio imobiliário, a gente não teria segurança nenhuma para exercitar a profissão. Hoje, graças a Deus, em função desta estrutura que nós temos, do COFES e os nossos 25 conselhos regionais, agora 26, porque já criamos o de Roraima. Então, eu acho que essa experiência é muito interessante, ela é muito boa. Eu gosto de ser presidente, sinceramente, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta e das oposições não raras, injustas, que a gente enfrenta no exercício da nossa atividade, entendeu? Mas eu gosto muito, me sinto gratificado. Presidente, agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esse ano de 2022 para os corretores do Ceará e do Brasil. Eu acredito, Tibério, que, não obstante essas incertezas, nós teremos um ano bom. Você sabe que o mercado imobiliário vendeu durante mais 26% do que vendeu em 2020. 2021, desculpa, em relação a 2020. E a gente crê que vamos crescer também em 2022, em relação a 2021. Talvez nem tanto, mas vamos crescer aí 8%, 10%, que já é muito bom, entendeu? Então, eu deixo essa mensagem para os meus amigos, não temam, porque o mercado continua, todas as condições no Brasil para a venda de imóveis, elas continuam as mesmas, apesar das incertezas econômicas. Por outro lado, nós temos um ano político, né? Tem eleição para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governadores. Então, nós vamos ter aí muitas ações, entre aspas, políticas, para beneficiar um mercado que representa a segunda maior fatia do PIB. Sem falar que a inflação foi mundial, né? Os Estados Unidos não sabiam o que era inflação, então foi um problema essa pandemia e tudo. Eu acho que a gente se saiu bem, nós vendemos muito imóvel no Brasil em 2021 e eu creio que em 2022 continuaremos, tá? O déficit habitacional no Brasil só aumenta, apesar da gente construir e vender cada vez mais, mas é normal, nasce gente, separa gente, casa gente, então é normal, né? Então, eu amo minha profissão e quero ser corretor até poder sair de casa. É isso aí. Presidente, nós encerramos aqui nosso bate-papo e nós temos aqui uma singela homenagem para lhe fazer, presenteá-lo com uma singela homenagem. O senhor vai ver se o senhor vai gostar. Eu vou lhe mandar pelo WhatsApp para o senhor dar uma olhada. Vai aparecer aí na tela, ao lado, tá? Pronto. Maravilha. Maravilha, meu irmão. Alô, presidente. Forte abraço com Deus. Parabéns pelo quadro, parabéns pela TV, parabéns pela gestão, está muito bom. O Cresce do Ceará realmente está mostrando a que veio. Eu acho que os corretores aí estão realmente de parabéns. Um grande abraço. Obrigado. Com Deus. Hoje terminamos por aqui o primeiro bate-papo desse quadro, né? E teremos outros em breve. Esse é o primeiro de uma série. E muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até mais.